Olá, bom dia a todos, tudo bem? Hoje esse áudio é um áudio muito especial. Ele é tão especial que, como provavelmente ele fique um pouco mais longo, eu vou fracioná-lo por partes menores. E ouçam até o fim, porque eu vou falar sobre o nome de Deus. E olha, se você não gostar, eu devolvo o ingresso, tá bom? Desde que você ouça até o fim, hein? Bem, eu gostaria de começar contando aqui uma experiência que aconteceu em São Paulo, há muitos anos atrás. E eu vou contar essa experiência porque foi um superintendente de circuito que me contou. Ele, inclusive, disse que conhecia essa senhora. Diz que uma certa senhora em São Paulo começou a estudar a Bíblia com as testemunhas de Jeová e já no primeiro estudo ela descobriu algo que a deixou impressionada, que Deus tinha um nome e que esse nome era Jeová. Ela ficou indignada, porque durante todo o tempo que ela frequentou essa igreja protestante, nunca ninguém tinha falado para ela que o nome de Deus era Jeová, e na tradução que ela usava também, estava ali Senhor. Não tinha em nenhum lugar da Bíblia que ela usava o nome de Jeová. Bem, obviamente que ela não retornou mais para aquela igreja que ela tinha pertencido por muitos anos. Até que uma certa noite, o pastor daquela igreja a visitou e queria saber o motivo, por que ela não estava mais indo aos cultos. E ela explicou, né? Que era em função do que ela estava aprendendo com o Senhor Jeová. E o que mais chamou a atenção a ela era que Deus tinha nome, que ela nunca tinha ouvido falar sobre o nome de Deus ali na igreja. Aí o pastor já tentou desqualificar esse argumento, dizendo que não, isso não é importante. A mãe está preocupada à toa. Não é importante usar o nome de Deus. Senhor é o nome que está na maioria das traduções. Bem, mas sentindo que aquela senhora estava determinada a continuar estudando com as testemunhas de Jeová e que ela não iria mais voltar para a igreja, aquele pastor mostrou daí então o real motivo da sua presença aquela noite. Ele disse o seguinte para aquela senhora: olha, irmã, já que a irmã parece que não está muito afim de voltar, pelo menos por hora, para a igreja, eu só queria lembrar a irmã que a irmã está com vários meses de dízimo atrasada. Então, a irmã poderia então quitar esses dízimos e, e a igreja está de portas abertas lá para que, quando a irmã quiser retornar, será muito bem acolhida novamente. Ela falou: tá bom, então eu vou pagar os dízimos que eu estou atrasada. E preencheu um cheque, mas não assinou. E deu para o pastor. Quando ele pegou o cheque na mão, ele falou: viu, irmã, só que a mãe esqueceu um detalhe aqui, a mãe esqueceu de assinar o cheque. Ela falou: não, mas o irmão pode ir lá no banco, que o banco vai pagar o cheque. Não, não vai, irmã, porque não está assinado. Falei: mas e daí? Qual é o problema? O nome não tem importância. Se o nome de Deus não tem nenhuma importância, segundo o que o pastor falou, por que meu nome teria importância? E aí, né, segundo o que esse supercircuito, né, infelizmente já falecido, né, comentou comigo, essa senhora realmente se tornou nossa irmã. Bem, vamos para o próximo áudio. Bem, nós sabemos que o nome de Deus ele está ligado com a salvação, e o nome de Deus também revela a incoerência, a falta de lógica que existe nas religiões que não aceitam que o nome de Deus apareça na Bíblia ou não aceitam que o nome de Deus seja Jeová. E nós vamos provar isso cabalmente através de argumentos bem simples, mas que os irmãos, com certeza, se não conhecem, poderão passar a usá-lo, inclusive no seu ministério, quando houver necessidade. Vamos mostrar aqui algumas incoerências. Por exemplo, eu tenho aqui na minha mão agora a tradução, a Bíblia Sagrada, Pão Nosso, editada pela Igreja Católica. E é interessante que aqui na página 16, no prefácio um tanto longo, mas que eu vou resumir o máximo possível. Falando aqui da mensagem central da Bíblia, página 16, prefácio da tradução Pão Nosso, da Igreja Católica. Diz assim, olha: pois bem, o resumo da Bíblia e sua mensagem central é o nome de Deus. Olha que interessante. O resumo da Bíblia e a sua mensagem central é o nome de Deus.
Bem, então isso leva a crer que essa tradução tem o nome de Deus, né? Em todo o seu, as suas páginas, não é verdade? Porque, conforme sabemos, o nome de Jeová, ele tem mais de 7.000 vezes na Bíblia. Mas será que essa tradução é coerente com o que ela está colocando aqui na página 16? Olha a página 17. Na nossa Bíblia, o nome Javé foi traduzido por Senhor. Olha a incoerência. Diz que o nome de Deus é a mensagem central da Bíblia. Agora, na página 17, na página seguinte, já fala que o nome Javé foi traduzido por Senhor. Não é uma incoerência muito grande? Mas alguém poderia dizer, né? Mas os judeus, eles não pronunciavam o nome de Deus. Realmente, não pronunciavam porque eles eram supersticiosos. Porque o terceiro mandamento do Decálogo diz que não se deve pronunciar o nome de Deus em vão. É muito diferente pronunciar o nome de Deus em vão do que pronunciar o nome de Deus com reverência, com respeito, que é o que as testemunhas de Jeová fazem. Tanto que o nome de Deus aparece nos originais, e aparece mais de 7.000 vezes, parece que se juntar todos os nomes bíblicos, incluindo o nome de Jesus, não dá a metade das vezes que aparece o nome de Jeová. O nome de Jeová aparece mais de 7.000 vezes. Eu tenho aqui em mãos a Bíblia Sagrada, volume 1, Pentateuco, traduzida em português diretamente do texto hebraico massorético, anotada e comentada por Sábado de Notos. Aqui em Gênesis, capítulo 2, no pé da página, olha o que diz aqui, olha, página 3. Diz assim, olha, Deus é o mesmo termo que os judeus dizem Jeová ou Javé. Perceberam? Então essa Bíblia aqui é Pentateuco, traduzida em português diretamente do texto hebraico massorético, diz que Deus é o que os judeus dizem que é Jeová. Eu tenho também aqui o Novo Testamento judaico de David Stern, aqui na página 24 também no prefácio. A página 24 aqui está em algarismos romano. Olha o que diz aqui com respeito ao tetagrama. Diz assim, olha, YHVH, abre colchete, Jeová, o nome pessoal divino substituído no judaísmo pela palavra Adonai, e em diversas versões bíblicas por Senhor. Então note que as próprias traduções judaicas admitem que o tetagrama, na verdade, é Jeová, nome pessoal divino. É interessante também que eu tenho aqui a Bíblia, a tradução João Ferreira de Almeida, baseada nos melhores textos em hebraico e grego. Aqui, já no início, aqui em Gênesis, aqui na página, na segunda página da Bíblia, diz assim, olha, hebraico Jeová ou Javé, que será traduzido por Senhor. Então, mostrando que no hebraico, o nome, na verdade, é Jeová ou Javé, que será traduzido por Senhor. Então, mostrando claramente que as próprias traduções da cristandade admitem que o nome é Jeová. Bom, vamos para o próximo áudio. Bem, agora eu vou começar a mostrar, biblicamente falando, em textos bíblicos, a incoerência da cristandade. Por exemplo, às vezes conversando com pastores da cristandade, eles dizem o seguinte, olha, o nome de Deus não pode ser Jeová, porque essa pronúncia se perdeu há muito tempo. Bem, mas se formos pegar nessa questão de pronúncia, nós vamos ver que nem os nomes que, segundo eles, não se perdeu com o tempo, não são pronunciados da forma que era pronunciado naquele tempo. E como é que nós provamos isso? Provamos da seguinte forma, se você pegar aí João capítulo 1, versículo 42,
Olha que interessante. João 1,42 diz assim, olha. O 41 diz assim, olha. Este primeiro achou seu próprio irmão Simão e disse-lhe, achamos o Messias, que traduzido quer dizer Cristo. Olha o 42 agora. Conduziu-o a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Perceberam? Então, Cefas é traduzido por Pedro. Um outro detalhe também é que se você pegar Atos 9:36, vai mostrar ali que Tabita foi traduzido por Dorcas. Se você pegar lá Apocalipse 9:11, você vai ver que o anjo do abismo ali, em hebraico o nome dele é Abaddon, mas em grego é Apolion. Então olha que interessante. O próprio nome Jesus, que nós pronunciamos aqui em português, no hebraico ele é Yehoshua ou Yeshua. Mas quando esse nome foi traduzido para o grego, foi traduzido por Jesus, ou Iesus. Perceberam? Então Yehoshua ou Yeshua, no hebraico, para Jesus, né, no nosso português, foi traduzido por Jesus, ou Jesus, no grego, mostrando que os nomes podem ser traduzidos sim. Então, conforme as próprias traduções judaicas colocam, o nome, o tetagrama, para os judeus, era Jeová. E não é eu que estou falando, estou aqui com as provas na mão. A tradução Rei Jaime, nessa nova versão, ela coloca aqui todas as vezes que aparece o nome de Jeová no chamado Velho Testamento, e depois isso é citado no Novo Testamento, ela coloca entre colchetes que ali está Jeová realmente. E isso é muito interessante e muito importante, conforme iremos ver a partir de agora. Um outro argumento que muitos usam é que o nome de Deus, né, conforme já vimos, eles dizem que não tem a menor importância. Então, Deus, é Senhor, mas Deus não tem nome. Bem, olha a incoerência. Como é que ficariam, ou como é que ficaria então, alguns versículos que nós vamos citar aqui, se Deus não tivesse nome? Como é que se cumpriria o que está aqui na Bíblia? Por exemplo, se você pegar Êxodo capítulo 9, versículo 16, Êxodo 9:16. Aqui Jeová, por meio de Moisés, está falando ali para Faraó, naquela época que houve aquelas pragas. Olha o 9:16. Mas, de fato, por esta razão te deixei em existência, para mostrar-te meu poder, note, e para que meu nome seja declarado em toda a terra. Mas espera um pouco, Deus não tem nome? Como é que alguém sem nome pode ter seu nome declarado em toda a terra? Perceber a incoerência e a importância de se usar o nome de Deus? E se Deus também não tem nome, como é que poderia se cumprir o Salmo 91? Olha o Salmo 91, 14. Olha que interessante. Se o nome de Deus não existe, então como é que se poderia cumprir esse texto aqui? Vou citar poucos para que o áudio também não fique muito longo. 91, 14 diz assim, olha. Visto que ele se afeiçoou de mim, eu também porei a salvo. Nota agora, protegê-lo-ei por ele ter chegado a conhecer meu nome. Mas espera um pouco. Se Deus não tem nome, como é que ele vai proteger alguém por ter chegado a conhecer o seu nome? Se ele não tem nome. Olha a incoerência que as pessoas que não aceitam que o nome de Deus apareça na Bíblia começam a notar. Se Deus vai proteger aquele que conhece o nome dele, mas ninguém pode conhecer o nome de Deus porque, segundo eles, isso é impossível. E lembrem-se, hein? Essa questão de tirar o nome de Deus foi por motivo supersticioso. Esse é o grande motivo, superstição. Os cristãos não são supersticiosos. Esse é o grande detalhe. Mas Jesus nunca usou o nome de Deus
Será que não? Vamos aqui para João 12. João 12, 28. Olha como Jesus encarava o nome de Deus e o mais importante ainda, veja como o próprio Deus encarava o seu nome. João 12, agora vamos ver aqui o versículo 28. Diz assim, olha. Diz assim, Pai, glorifica o teu nome. Saiu, portanto, uma voz do céu, eu tanto o glorifiquei como o glorificarei de novo. Então, olha a preocupação de Jesus naquela hora que estava passando por uma grande aflição. Pai, glorifica o teu nome. E aí saiu uma voz do céu e falou, olha, eu tanto glorifiquei como vou glorificar de novo. Perceberam? Então, o nome sempre foi algo de suma importância, tanto para Jesus como também para o seu Pai. Vamos para o próximo áudio. No capítulo 17 de João, Jesus mostra como ele se preocupava com esse nome. Em João 17:6, na oração que ele fez lá no dia em que ele seria morto, ele disse o seguinte: Tenho manifesto o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus e tu me destes, e eles têm observado a tua palavra. Então, Jesus usava o nome de Deus ou não? Para ele ter manifestado o nome de Deus, é óbvio que ele usava. Concluindo aqui um texto muito conhecido, o versículo 26 de João 17, diz assim, olha, E eu lhes tenho dado a conhecer o teu nome, e o hei de dar a conhecer, a fim de que o amor com que me amastes esteja neles e eu em união com eles. Mais uma vez, Jesus falando que ele tinha feito o nome de Deus conhecido para aqueles que o seguiam. Perceberam? Bem, mas eu falei também que o nome de Deus está intimamente relacionado com a salvação. E é interessante que o diabo é tão astuto que ele procurou esconder esse nome. E procurando esconder esse nome, ele criou um senhor anônimo. E esse senhor é confundido com outro senhor, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, muita gente não conhece o nome de Deus porque encontra ali Senhor e acha que Senhor é Jesus Cristo. E um texto muito interessante que tem a ver com o que eu estou argumentando aqui é o que está aqui em Romanos 10, 13. 10, 13. Então, o texto diz assim nas traduções da cristandade, né? Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí você pergunta para a pessoa, né? Quem é esse Senhor aí que terão que invocar o nome? Ah, é Jesus. O Senhor é Jesus. Mas será que é Jesus mesmo? Então você, que provavelmente ouça esse áudio e que não é testemunha de Jeová, então você vai ver algo muito interessante aqui agora, que nós vamos analisar o contexto aqui. Bom, primeiramente não poderia ser Jesus, porque aqui é uma citação de Joel 2:32. E quem conhece um pouquinho da Bíblia sabe que Joel 2:32 fala sobre Jeová. Todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo. E é isso que Paulo está falando aqui, lembrando ali Joel 2:32. Provavelmente na sua tradução tenha uma indicação para você examinar o pé da página, mostrando que a citação aqui é de Joel 2:32. Mas vamos analisar o contexto. Olha o versículo 14. No entanto, como invocarão aquele em quem não depositaram fé? Bem, nós sabemos que Jesus Cristo, todo mundo deposita fé em Jesus. Então não pode ser Jesus, porque até você vai em qualquer igreja, em qualquer sala de oração, está ali, né? Em nome do Senhor Jesus. E Jesus flui de uma forma muito grande na boca das pessoas. Em quem é que eles não depositam fé hoje? Qual o nome que aquela senhora nunca tinha ouvido falar na sua igreja? E milhões estão na mesma situação que ela estava. É o nome de Jeová. Vamos continuar. Por sua vez, como depositarão fé naquele de quem não ouviram falar? Qual o nome que aquela senhora nunca ouviu falar na sua igreja? Jesus ou Jeová? Isso acontece com milhões de pessoas, né? Vamos continuar. Por sua vez, como ouvirão se não houver quem pregue? Espera um pouco.
Qual o único povo que prega mais de 1 bilhão de horas por ano? As testemunhas de Jeová. E qual o nome que as testemunhas de Jeová divulgam? Aliás, o próprio nome já denuncia, né? De Jeová. É verdade? Então, olha que detalhe interessante, né? Algum tempo atrás, eu li uma citação de que um padre, não me engano, espanhol, disse que se não existissem as testemunhas de Jeová na Terra, o nome de Jeová há muito já teria sido esquecido por todos. Só não foi esquecido porque o testemunho de Jeová pregava em toda a terra habitada. E é bem interessante dizer o seguinte, hein? Que nós pregamos de casa em casa porque é uma ordem do Filho de Jeová, Jesus Cristo. Então, que ninguém pense também que nós não aceitamos Jesus. Muito pelo contrário. Se pregamos de casa em casa é porque obedecemos a ordem do Filho de Jeová, Jesus Cristo. Vamos para outro áudio. Bem, é interessante que quando Jesus fez a oração chamada como oração do Pai Nosso lá em Mateus 6:9, se não me falha a memória, deixa eu ver aqui, Mateus 6:9, uma das preocupações que Jesus teve nessa oração é quando ele falou aqui, né? Nosso Pai nos céus, santificado seja o teu nome. É interessante que muitos usam essa oração por muitos e muitos tempos, às vezes a vida toda, na igreja, né? Mas nunca pararam para pensar qual o nome de Deus, né? Santificado seja o teu nome. Como algum tempo atrás, um senhorzinho bem idoso chegou no meu trabalho e falou assim: foi 2 caras lá pregar sobre um cara chamado Jeová. Olha só, foram pregar sobre um cara chamado Jeová. Uma pessoa que com certeza a vida toda fez a oração do Pai Nosso, né? Jogadores de futebol nos vestiários, antes de entrar em campo para se degladiar lá com outros jogadores, né, de um vestiário, um time fazendo oração do Pai Nosso sem o menor sentido, e no outro lado, né, no outro vestiário, o time oponente fazendo também a oração do Pai Nosso e depois vão lá e se arrebentam, né? Soldados, quando estão preparando-se para a batalha, fazem a oração do Pai Nosso, tanto um lado como o outro, e depois vão lá um irmão matar o outro na guerra, né? Então a oração do Pai Nosso passou a ser um mantra, né? Um mantra. Mas na verdade não param para raciocinar o que significa a oração do Pai Nosso. Então aqui está, né? Santificação do nome de Deus. Mas muita gente nem sabe qual é o nome de Deus. Como é que vai santificar um nome que eles não sabem o que significa, né? É bom lembrar também que o nome Jesus significa Jeová é salvação, né? Jeová está salvando o povo hoje por meio de Jesus. Mas tem um detalhe interessante. O nome de Deus está inserido também no seu povo. Se você pegar, por exemplo, Atos, capítulo 15, versículo 14, você vai ver algo interessante. Atos 15, 14 diz assim, olha: Simeão tem relatado cabalmente como Deus pela primeira vez voltou a sua atenção para as nações, notem, a fim de tirar delas quantos povos para levar o nome dele? 2, 3, 20? Não. Um povo para o seu nome. Um povo para seu nome. Então Jeová tirou de todas as nações um único povo para levar o seu nome. E esse povo, aqui no versículo 17, olha como esse povo seria chamado. Agora o versículo 17. A fim de que os remanescentes dos homens possam buscar seriamente a Jeová, junto com pessoas de todas as nações. Notem, pessoas chamadas por meu nome. Diz Jeová que está fazendo essas coisas. Bem, então aqui diz que o povo de Jeová seria chamado pelo nome dele, né? Aí você se lembra que muitas vezes você está numa porta e escuta as pessoas falarem lá dentro, né? Quem está aí? Tem 2 Jeová aí fora, né? Domingo retrasado, por exemplo, um senhor saindo às pressas com o carro falou para a mulher: o Jeová está chegando aí, fecha aí, Jeová está chegando aí. Então, sem saber, essas pessoas estão cumprindo essa profecia, né? Realmente temos prazer de ser chamado ou chamados pelo nome de Jeová, né? Olha que profecia fantástica que se cumpre num único povo, o povo de Deus. Bem, isso está em harmonia com
Isaías 52:6. Isaías 52:6, deixa eu achar aqui. Depois você vai ouvindo esse áudio assim, aos poucos. Mas ouçam até o fim. Como eu falei, se você não gostar, eu devolvo o ingresso, né? Mas tem que ouvir até o fim, hein? Isaías 52:6 diz assim, olha. Isaías 52:6. Deixa eu achar aqui que... O 52:6 diz assim, olha. Por esta razão, meu povo saberá o meu nome. Então, para o povo de Deus não tem segredo. Esse nome nunca se perdeu. O nome dele é Jeová. E muitas vezes a pessoa está com uma Bíblia na mão que está repleta de vezes o nome de Jeová e fica batendo o pé que Jeová não é o nome de Deus, né? Indo contra a própria tradução que estão usando. Agora, um detalhe interessante, irmãos, que eu vou agora citar aqui no próximo áudio, é o que está aqui no livro de Jó. Olha só onde entram as pessoas que dizem que Deus não tem nome, né? Jó 30, versículo 8, diz assim, olha, filhos do insensato, também filhos daquele que não tem nome, foram enxutados da terra e chicoteadas, ou chicoteados. Então note, filho do insensato, também filhos daquele que não tem nome. Bem, qual é o Deus deste mundo que não conseguiu fazer nome para si mesmo? Pararam para pensar? Qual é o nome do diabo? Diabo? Não. Diabo significa mentiroso, caluniador. Satanás? Satanás é opositor. E já para aqueles que vão tentar falar que é Lúcifer, Lúcifer também não é o nome do diabo, viu? Desse anjo que se rebelou. Mas esse assunto talvez para um outro áudio. Então, ó, esse anjo não conseguiu formar um nome, criar um nome para si mesmo. Ele não tem nome. Agora, o nosso Deus, o Deus que nós adoramos, ele tem um nome. E esse nome está em toda a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, esse nome aparece. Bem, estamos chegando ao final desse áudio especial. E eu espero que aqueles que ouvirem até o fim possam tirar proveito. Como já falei, é o nome que mais aparece na Bíblia, é o nome que terão que invocar para ser salvo, todos terão que invocar o nome de Jeová para serem salvos, e é o nome que o próprio Jesus representou com muita dignidade e muito valor, tanto que o próprio nome de Jesus significa Jeová é salvação. Então pense nisso, e se alguém não gostou do áudio, eu repito mais uma vez, né? Pode reclamar que eu devolvo o ingresso. Um bom dia a todos e que Jeová continue nos abençoando e nos protegendo. Eu só queria fazer um adendo aqui. Eu tenho também uma tradução, João Ferreira de Almeida, edição Revista e Corrigida. Ela foi feita para ajudar os judeus a aceitar o cristianismo, né? Aceitar Jesus. E é interessante que essa tradução Almeida, ela é, de um lado, uma página ela é em português e a outra página é em hebraico. A parte em hebraico, todas as vezes que aparece Senhor, se aplicando a Deus, no português, a parte em hebraico aparece o tetagrama com os sinais vocálicos. Então ali diz Yehová. Então só para adicionar mais essa tradução aí, tá bom? Um grande abraço a todos.